tem a ver com quem você é e o que você quer, da sua vida em si. E essas duas coisas unidas desenham uma palavra que a gente usa muito no ecossistema e no mundo dos negócios, que é o tal do propósito. Então, é por que eu estou ali, né? Esse network dessa pessoa que não é o genuíno, que é o frio, calculista, por interesse, porque eu quero sugar, o propósito desse indivíduo, ele é um propósito singular, é o do eu. Eu quero para mim, para a minha coisa, para o meu objetivo. O propósito autêntico, o que estabelece a rede de confianças, e a confiança só vem se tem reciprocidade, se tem autenticidade, é o propósito do eu para o outro. E eu falei num painel, num evento aqui de Londrina, da ACIL, que a inovação não é sobre mim, é sobre o outro. É sobre o que eu posso fazer para transformar e tornar a vida do outro melhor. Então, estar no ecossistema começa com essa visão, a visão do coletivo. Eu quero uma Londrina melhor. E o que eu faço para tornar Londrina melhor? Eu participo do ecossistema. Qual? Daquele em que eu trabalho, no nosso caso de inovação, de startups. Então, vai além do evento. Vai em você dar 1 hora do seu tempo para tomar café com um empreendedor que está começando a jornada e está perdido. Vai de você tomar um café com alguém que está querendo vir buzinar na sua orelha, mas você precisa medir a febre para peneirar. Vai de você ser chamado no fim de semana para ir para uma banca que não tem dinheiro nenhum, que você poderia ou não poderia não ir, né? E também vai de você saber dizer não para os inúmeros convites que o ecossistema coloca, né? Então, quando eu tenho claro o senso de coletividade e o propósito de transformar, aí a gente entra nesse network verdadeiro. Ele não pesa para ninguém, pelo contrário, ele passa a ser algo prazeroso, você gosta de fazer aquilo, gosta de estar, e você vai entregar sempre o teu melhor conteúdo, a tua melhor visão. Você não vai ser uma pessoa que vai depreciar o outro lado. A gente já viu isso muito lá atrás, né, quando chegou o papo de startup no Brasil, que os caras eram agressivos nas bancas. Eu nunca gostei disso, né? Falava, esse projeto é uma porcaria, que tinha que ter um monte de palavrão e tudo. E aí isso foi calibrando, essas pessoas foram meio que saindo do jogo, e aquelas pessoas que tinham interesse de construção, de elevar o nível, elas permaneceram e continuam até hoje nesses ecossistemas. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Vibe Podcast. Essa iniciativa que a gente criou para aproximar founders, pessoas que estão envolvidas no ecossistema de inovação, aqui com o público também do Vibe, poder trazer novos conhecimentos para a gente explorar cada vez mais, né? Poder contribuir na jornada aí de founders, de profissionais que vivem a área da saúde. Hoje eu estou com o Cristiano Russo, um cara super ativo aí, que esse ecossistema de inovação, principalmente em saúde, me apresentou, né, com o passar do tempo, e a gente troca ideia desde então. Então, Cristiano, muito obrigado por ter aceitado o convite. Seja bem-vindo ao Vibe Podcast. Obrigado, Rafael. Um prazer falar contigo mais uma vez, né? Retribuindo aqui a gravação, né? Já gravei contigo para o Move e agora gravando para o Vibe Podcast. É um prazer e conte comigo sempre. Maravilha. E só para quem está nos assistindo, nos ouvindo aqui, hoje a gente quer falar de um tema tão importante quanto criar novos negócios, tanto quanto desenvolver novos produtos, que a gente sabe que no ecossistema de inovação, praticamente em todos os ecossistemas, conexões muitas vezes valem tanto quanto as próprias ideias, né? Então, assim, acho que deixar isso aqui de espinha para nós poder conversar um pouco hoje, porque a gente sabe o quanto é importante o domínio técnico, o quanto é importante a gente ter ferramentas de planejamento e de organização no dia a dia dos nossos negócios, não só das startups, mas saber também utilizar vamos chamar entre aspas aqui a ferramenta do network, porque tem um monte de coisa que está amarrada aqui, não simplesmente o networking interesseiro, aquele networking genuíno mesmo, de give back, give first, né? Então, como a gente pode utilizar isso para também
capacitar o nosso negócio, para também envolver ainda mais os nossos produtos, os nossos serviços, para que eles evoluem, estejam adequados àquilo que o cliente está querendo trabalhar. Mas antes disso tudo, aqui era só um spoiler mesmo sobre o nosso episódio, Cristiano, eu queria que tu se apresentasse aí para a galera. Eu sei que tu está super envolvido em um monte de comunidades, né? Em aceleradoras, em programas de TV, em ecossistemas. Então, te apresenta também aqui para o pessoal para a gente traçar esse plano de fundo e poder realmente começar nosso papo aqui. Isso é muito gostoso falar disso tudo, que tem a ver com uma outra pauta que um dia a gente pode explorar, que são carreiras não lineares, né? Boa. E eu me vi nesse universo de uma carreira não linear. Eu sou biomédico de formação, né? E durante 12 anos eu construí a minha base do hard skill, vamos colocar assim, né? Todo o Sim. conhecimento principal que me trouxe, de uma certa forma, até onde eu estou hoje. Então, minha especialização, mestrado, doutorado, tudo na área da saúde, 2 multinacionais da área de dispositivos médicos na carreira. E aí, em algum determinado momento, eu estava fora, fiz isso tudo em São Paulo, eu sou do Paraná, estou em Londrina, nasci em Campo Mourão, então já estava longe há um bom tempo, né? Tem a ver Sim. com o que a gente vai falar hoje. E aí eu decidi voltar para o Paraná, aceitei o convite de um amigo que estava montando um laboratório em Curitiba e fui para montar a área técnica desse laboratório. Então, durante 2 anos eu fiquei lá, tive perto de 100 cento e tantos profissionais sob o meu comando direto na área técnica, né? Criei uma Nossa. área de relação com o cliente que estava lá só para resolver as buchas dos exames, né? Mas é um ponto sensível que também tem a ver com o que a gente vai falar aqui. Fiz meu doutorado na PUC e daí surgiu uma oportunidade de vir para Londrina, onde eu estou hoje. Em Londrina são 13 anos, né? E essa é a segunda parte da minha carreira. Foi a hora que eu conheci a inovação, conheci o empreendedorismo, o mundo das startups, e daí eu não saí mais. Então, de lá Entendi. para cá, eu trouxe o projeto da Hot Milk, que é o ecossistema de inovação da PUC, que já estava em Curitiba, a gente trouxe e colocou no campus Londrina, então está aqui já desde 2016, e eu coordeno essa iniciativa aqui desde essa época. Ao longo disso, eu criei 2 health techs, uma de prontuários eletrônicos e outra de telemedicina. Fui presidente da Associação Brasileira de Startups de Saúde, né? E hoje continuo na academia. A gente criou a disciplina de inovação e tecnologia em saúde no curso de medicina. Foi uma das primeiras dos cursos de Legal. medicina no Brasil, né? Já estamos com essa disciplina há 4 anos. E no meio dessa história toda veio a oportunidade de ter um programa na televisão, na Tarobá, que é a Band aqui. Começou só em Londrina, depois foi para Londrina e Cascavel e hoje está no Paraná inteiro. Então você percebe que a coisa ela foi se misturando e nesse ambiente você conhecer pessoas, ter bons relacionamentos é fundamental, né? Você criar laços e esses laços em algum momento te ajudam e também te permitem ajudar outras pessoas. Então acho que esse cenário aí da carreira não linear, ela tem tudo a ver com esse fortalecimento dos relacionamentos. E aí o networking passa a ser um comportamento social humano mais do que qualquer outra coisa, né? Não, maravilha. Vou até deixar anotado aqui, porque esse é um tema que volta e meia aparece nas nossas discussões, né? A gente percebe muito founder de startup que também passa. Eu mesmo tive uma trajetória também bem pouco linear, digamos assim, ao longo da carreira. Então é muito legal quando a gente pode discutir um pouco mais profundamente sobre isso. Mas voltando aqui para essa questão de relacionamento, uma primeira pergunta, eu acho que eu tenho aqui para ti, para a gente ilustrar um pouco mais essa questão. É porque tem uma atitude que diferencia aquela pessoa que realmente consegue construir Uhum. relacionamentos, daquela pessoa que participa de eventos. Então, assim, tu pergunta às vezes para uma pessoa, quantos eventos tu foi esse ano? Cara, foi em 10 eventos. E aí tu pergunta, tá, o que que isso... Tu construiu relacionamento com alguma pessoa? Tu conseguiu construir alguma coisa em cima disso? Não, não.
não consegui. Assim, ela não consegue citar, né, o resultado. E tem outros que dizem, cara, eu fui para 3 eventos, mas aproveitei ao máximo, me conectei com várias pessoas. Depois evento, fiz um trabalho ali de manter a conexão, de Uhum. me colocar à disposição, e aí depois também consegui pedir coisas, né? Aquela coisa assim uma troca que é realmente importante. O que que tu acha que diferencia, então, esses dois perfis? E quais são as coisas que tende a ganhar ou perder Uhum. quando tu assume um ou outro desses papéis? Eu acho que ganhar ou perder são as oportunidades, né? Isso aí, Sim. sem dúvida nenhuma. Tem um ditado popular que diz que quem não é visto não é lembrado. E isso é totalmente verdadeiro, né? Estar nesses ambientes que reúnem o ecossistema faz com que você seja visto, independente se o teu negócio é pequeno, médio ou grande, se é Uhum. startup ou não. Estar faz parte. E isso é uma decisão do indivíduo, se ele quer estar ou não. Obviamente, a gente sabe, tudo tem custo, não é barato viajar, não Sim. é barato isso, aquilo. Às vezes não cabe no bolso das pessoas por algum motivo, o momento de vida e tudo mais. Então, vale a pena para quem quer estar e ser visto, né, programar os lugares-chave, os eventos-chave do segmento de negócio que essa pessoa pretende. A outra coisa é a atitude individual, né? Isso tem muito a ver com o nosso mundo das startups. A gente fala isso para os founders, principalmente no early stage, no começo da trajetória. Ó, se você vai a algum lugar, dá a mão, faz você o passo, porque o outro Uhum. que já está no degrau de cima, já está no degrau de cima. Ele não te conhece, a vida dele não vai mudar, mas a sua pode mudar, que é muito do conceito do pitch de elevador. O pitch Sim. de elevador lá da escola de negócio de Stanford, ele nasceu para te dar a oportunidade que você tanto desejava. Então, e se naquele 40 segundos, a pessoa que você queria falar tivesse com você sozinho dentro do elevador? Qual seria a sua atitude? Agora, imagina, e se num evento de 20 mil pessoas, eu encontro com o Rafa e era justamente com ele que eu queria encontrar? O que que eu faço? Então, isso tem que ser trabalhado no indivíduo. Obviamente, a gente tem gente mais extrovertida que esticar a mão vai ser mais fácil, né, pelo estilo pessoal, e pessoas mais introvertidas. Essas pessoas, na minha opinião, deveriam, né, trabalhar esse lado introvertido para ele ser um pouco mais expansivo. Não precisa ser o liminha do auditório, mas precisa ter uma proatividade diferente no sentido de não vai falar com todo mundo, mas algumas pessoas eu preciso ter contato. Então, isso faz toda a diferença nesse ambiente em você conseguir uma oportunidade, e a gente não está falando de vender nada, Sim, conseguir uma oportunidade ou não conseguir uma oportunidade. isso aí. E às vezes a gente não tá pedindo. Acho que tu tocou nesse ponto do introvertido, né? A gente não tá pedindo para a pessoa ser, a partir de agora, Não. parar de ser introvertida e ser extrovertida. Mas talvez naquele momento ali que tu tá num evento, tem que fazer uma forcinha extra ali para se colocar e assim, eu sei porque acontece com a gente, às vezes vem uma startup querer conversar com a gente, perguntar, às vezes tu percebe, tá um pouco, né, não nervoso, mas assim, Uhum. tá fora da zona de conforto daquela pessoa tá fazendo aquilo. E aí as pessoas normalmente são super solistas. Não, vem aqui, vamos conversar, vamos Sim, trocar uma ideia. Tem de tudo, né, gente? Assim, tu tem. vai alcançar a mão para 10 pessoas, talvez umas 5 vão, beleza, obrigado. Mas, cara, uma ou duas que tu conseguir conversar e que se interessarem por aquilo que tu tá falando, porque no final das contas, antes de mais nada, nós somos pessoas. Então, eu gosto do Cristiano, eu me identifico com ele, sabe? Aquele primeiro instinto assim que tu tem com aquela pessoa, às vezes isso muda tudo. Por mais que Opa. às vezes nem é tão interessante o que ela tá ali querendo me vender, me apresentar, mas eu gostei da pessoa e eu tô disposto a ajudar ela, né? Assim, eu já apertei a mão de muita gente e pedi ajuda, não ajuda, né? Mas assim, pô, prazer, sou fã do teu trabalho, gosto de te acompanhar e tal. Pô, legal. Então, assim, às vezes a gente aproveita alguns eventos justamente para isso, porque no dia a dia tu não vai ter como É, fazer isso, né? Assim, às vezes. E eu acho que só um ponto aqui que é legal. Nos eventos, normalmente as pessoas com quem tu quer conversar, elas estão mais abertas para isso. Se ela tá num evento, é porque ela saiu de casa sabendo, hoje eu vou uhum. falar com um monte de pessoas
e talvez pessoas que eu não conheça. Então, ela tá já numa mentalidade de conversar, desconectar, de trocar ideia. Então, é bom aproveitar, né, para essas pessoas assim, é bom aproveitar isso também. Só como um insight Não, prático aqui da nossa fala. não, com certeza. E aí nisso tem ciência e tem estratégia, né? Então, o que eu aconselho? Você quer falar com o Rafa logo depois da palestra que ele deu. Vai ser a hora mais difícil de você conseguir falar. Porque ele tem que sair, o outro tem que subir, e já vem um monte de gente. Minha sugestão, dá uma passeada seguindo meio a pessoa por algum lugar, quando para tomar um café, para tomar um chopp, alguma coisa. Se você sentir que a pessoa está mais à vontade, é a hora de chegar, opa, tudo bem? Eu sou Cristiano, vim lá de Londrina. Já começa assim, dá um diferencial na Uhum. conversa, né? Isso é muito bom. E a ciência é porque está baseado na teoria de redes sociais e da sociologia econômica, né? Do Mark Granovetter, que é um sociólogo de Stanford. E eu até cito isso no artigo que eu escrevi no LinkedIn, que ele diz o seguinte, né? Que é a força dos laços fracos. Uhum. E às vezes a oportunidade ela surge de pessoas que a gente pouco conhece, e esse é o laço fraco, e não surge dos amigos amigos, aqueles que estão com a gente todo dia, né? Então, às vezes você está aí no teu ecossistema, na tua cidade, eu estou aqui na minha, você fala, pô, mas ninguém faz negócio comigo aqui. E aí você vai num outro lugar, tromba e as coisas acontecem lá. Essa é o poder, é a força do laço fraco. Os encontros ao acaso. Porque nessa hora tá todo mundo despido de qualquer outra coisa. E aí, se o santo bateu, meu amigo, e tem muito disso, se o santo bateu, a coisa acontece. Então, sempre que a gente vai ampliando o comportamento de encontro, a gente vai ampliando as portas para as oportunidades. Esse é o poder do network, né? Sim. A gente não lembra de todo mundo, né? Mas aquilo que para nós é importante, a gente precisa marcar. Então, anotar. Eu tenho um amigo aqui em Londrina que ele tem uma árvore das conexões. Quem apresentou ele para Uhum. quem, para não sei o que, não sei o que. Eu já tentei fazer, não consegui. Não sou organizado o suficiente. Mas ele consegue achar cada conexão. O que trouxe nós dois aqui foi um encontro ao acaso num evento, as coisas aconteceram, o diálogo existia, né? Eu estava na BSS, você começando na Vibe, Uhum. e olha como isso vai se fortificando, apesar da gente não estar na mesma cidade, não estar no mesmo estado e não fazer negócio todo dia, né? Isso aí. Mas quando um manda uma mensagem para o outro já sabe e já prontamente tenta atender. Esse é o poder do laço, entre aspas, aqui, né? Do laço fraco, porque a gente não Uhum. está na mesma cidade, a gente não vai à missa junto, não está almoçando junto toda semana, mas a relação continua, a referência continua. E isso começou lá num bate-papo, sem nenhum interesse, ninguém estava vendendo nada para ninguém, estava falando de coisas aleatórias e de repente os assuntos com sinergia foram se encaixando e você vai construindo esse relacionamento. Então, Isso aí. é muito importante. Então, tem ciência aplicada sobre a questão do network, né? É isso aí. Não, até porque quando teus melhores amigos, as coisas, às vezes não são conexões que o trabalho te trouxe, né? São É. conexões que os hobbies te trouxeram, que às vezes um amigo de infância, a vida inteira, vocês trabalham com coisas diferentes, ele nem tem como te indicar para Uhum. fazer coisas, né? Então esses laços fracos é verdade. Essa teoria eu já tinha visto, eu até sugiro para a galera dar uma pesquisada, porque é bem interessante e chama atenção, assim. Às vezes a gente acha que precisa ser melhor amigo do cara para que ele te indique e tal. E não, às vezes as Não. pessoas precisam saber aquilo que tu faz e o que tu consegue, o que tu não consegue, porque eventualmente ela vai te indicar. Ela vai, fala com fulano, ele é bom. E aí depois, né, aí a tua capacidade de realmente comprovar aquilo é que vai te fazer andar. Mas, Cris, a gente falou aqui de presença em eventos e tal, mas a gente fala também na presença ativa nos ecossistemas, né? Então, Sim, assim, sei lá, a gente participa de eventos Brasil afora, mas a gente está em determinados ecossistemas. E é batata, né, cara? A gente sabe direitinho aquele cara que está no ecossistema só para sugar, né? Só para assim, cara, quando isso. ele precisa uma coisa, ele tá lá mandando mensagem, pedindo ajuda e tal. E quando as outras pessoas
mando alguma coisa, nunca pode, não tenho tempo e tal. Então, claro que tem que ser uma dosagem, né? Tu não pode também gastar todo o teu tempo Isso. auxiliando, porque você não Com... sobra tempo para tu trabalhar. Mas assim, você tá presente. Então, tanto é que tem o Give First, né? De tu entregar Uhum. primeiro coisas para o ecossistema, para depois poder, as pessoas que já foram muito beneficiadas têm o Give Back, né? Então, assim, ó, vou devolver para o meu ecossistema aquilo que ele me proporcionou, o crescimento que eu tive ao longo da minha carreira. Mas então, assim, saindo um pouco dessa parte de evento, que muitas vezes é Uhum. pontual, né? Assim, são 2 dias, 3 dias naquele evento, para uma coisa mais contínua, que é o ecossistema onde normalmente nós estamos presentes, assim. O que que para ti significa ter essa presença ativa? O que que é diferencial de uma pessoa que está no ecossistema para contribuir e ser ajudado daquela pessoa Uhum. que está ali com interesses e não tão interessado naquele outro lado que talvez também pode estar precisando de ajuda? Eu vou te dar uma resposta mais filosófica sobre isso, tá? Agora que eu tô com 51, eu ando muito filosófico sobre minhas Eita! coisas da vida. Mas é assim, tem a ver com quem você é e o que você quer, da sua vida em si. E essas duas coisas unidas desenham uma palavra que a gente usa muito no ecossistema e no mundo dos negócios, que é o tal do propósito. Então, é por Uhum, que que eu estou ali, né? Esse network dessa pessoa que não é o genuíno, que é o frio, calculista, por interesse, porque eu quero sugar, o propósito desse indivíduo, ele é um propósito singular, é o do eu. uhum, Eu quero para mim, para a minha coisa, para o meu objetivo. O propósito autêntico, o que estabelece a rede de confianças, e a confiança só vem se tem reciprocidade, se tem autenticidade, é o propósito do eu para o outro. E eu falei num painel, num evento aqui de Londrina, da ACIL, que a inovação não é sobre mim, é sobre o outro. É sobre o que eu posso fazer para transformar e tornar a vida do outro melhor. Então, estar no ecossistema começa com essa visão, a visão do coletivo. Eu quero uma Londrina melhor. E o que que eu faço para tornar Londrina melhor? Eu participo do ecossistema. Qual? Daquele em que eu trabalho, no nosso caso de sim. inovação, de startups. Então, vai além do evento. Vai em você dar 1 hora do seu tempo para tomar café com um empreendedor que está começando a jornada e está perdido. Vai de você tomar um café com alguém que está querendo vir buzinar na sua orelha, mas você precisa medir a febre para peneirar. Vai de você ser chamado no fim de semana para ir para uma banca que não tem dinheiro nenhum, que você poderia não ir, né? E também vai de você saber dizer não para os inúmeros convites que o ecossistema coloca, né? Então, quando eu tenho claro o senso de coletividade e o propósito de transformar, aí a gente entra nesse network verdadeiro. Ele não pesa para ninguém, pelo contrário, ele passa a ser algo prazeroso. Você gosta de fazer aquilo, gosta de estar, e você vai entregar sempre o teu melhor. O teu melhor conteúdo, a tua melhor visão. Você não vai ser uma pessoa que vai depreciar o outro lado. A gente já viu isso muito lá atrás, né? Quando chegou o papo de startup no Brasil, que os caras eram agressivos nas bancas. Eu nunca gostei disso, né? Sim. Falava, esse projeto é uma porcaria, que tinha que ter um monte de palavrão e tudo. E aí isso foi calibrando, essas pessoas foram meio que saindo do jogo, e aquelas pessoas que tinham um interesse de construção, de elevar o nível, elas permaneceram e continuam até hoje nesses ecossistemas. Então é importante reconhecer primeiro em você o teu desejo e propósito, e depois entender como o teu ecossistema está funcionando e onde você pode contribuir melhor. Então, de repente vai ter um evento que é lá da construção civil, mas eu sou o cara da saúde. De repente eu não sou a melhor pessoa para estar lá. As Sim. pessoas até te convidam pela tua referência, mas cabe você falar, olha, eu vou sugerir o fulano, porque o fulano é dessa área. Tem que Aí tu vai tirar a ter uma relação vaidade. fraca. Não, daí tu vai ter um É, laço fraco ali com alguém que tu encontrou alguma vez lá de construção e tu vai isso. indicar o cara. E aí o círculo se fecha. Exatamente, você tirou tua vaidade do eu, você entendeu? Porque te chamaram ali. É o Rafa lá da Vibe da Unimed. Quantas coisas não devem chamar aí, né? O Cristiano da PUC, é a mesma coisa. Quantas não devem chamar?
mas às vezes a gente não é a melhor pessoa para aquilo, para aquele palco. Então, é nessa hora que eu tiro essa vaidade, que é eu quero contribuir para melhorar para todos. Se melhorar para todo mundo, vai voltar e vai melhorar para mim também. Então, ó, chama o fulano, fulano é a melhor pessoa, eu dou uma passadinha aí faz uma forcinha, dá uma passadinha, e é isso. Acho que essa construção, essa visão do quem eu sou, o que eu quero, tem muito a ver com a energia que a gente aplica no ecossistema. É isso aí. Acho que quando a gente, né, filosoficamente aqui entende esse papel que a gente quer ter, a gente consegue dizer sim e não para as oportunidades que aparecem, né? Digamos assim. Então, cara, eu quero fazer parte, né? Tá no meu momento agora de vida, e que nem tu falou, vai ter momentos muito distintos. Quando meus filhos estavam pequenos, eu, cara, saí total, assim, porque eu disse, cara, É, agora não é o momento de eu fazer isso. Mas daí tu vai perder, porque tu vai se desconectar e tal. Tá, paciência, assim, aquilo que talvez era um pouco fraco vai se desconectar, mas aquelas conexões que a gente tinha construído que eram verdadeiras, elas vão continuar. E aí uhum, depois quando tiver tempo de novo, eu volto. Então, eu sei que, por exemplo, no passado a gente estava bem mais ativo em eventos, esse ano eu tive que fazer 2 cirurgias nos pés. Acabou que eu aí. não podia caminhar, então assim, acabou ficando um pouco de fora durante esse ano, mas poxa, pinga o Cristiano de vez em quando, pinga não sei quem, pinga, vai conversando, troca uma ideia, ajuda quando solicito, e assim a gente vai mantendo essas conexões. Não precisa também, preciso estar em tudo o tempo todo, porque É, senão vão esquecer de mim e eu preciso estar aqui, e também não o contrário, né? Vou entrar naquele grupo, vou responder só quando eu estiver precisando de alguma coisa. Acho que nenhum dos dois extremos funciona, né? Acho que tem que ter uma atitude equilibrada, assim, para realmente fazer sentido para os dois. E aí, Cris, acho que quando a gente fala de networking, invariavelmente a gente tem ali não um interesse no sentido ruim da palavra, assim, mas o uhum, interesse de fazer com que aquilo ajude o nosso sim, negócio a se desenvolver, né? Então, assim, cara, eu vou fazer isso também. Por que que eu saí de casa? Por que que a gente vai sair agora de casa e ir para o Rio de Janeiro participar de um evento e tal? Cara, porque a gente, no final do dia, a gente entende que aquilo ali é importante para o nosso legal. negócio, é importante para o crescimento do que a gente está construindo. E aí, a pergunta, assim, tu já teve do lado do empreendedor, né? Acompanha muitos empreendedores. Quando que o que que muda, na verdade, quando o empreendedor começa a enxergar esse trabalho, entre aspas, do networking como um trabalho, não como algo opcional, assim? Porque, assim, Uhum, vamos só contextualizando, pessoal. Startups B2C, né, que vendem direto para o consumidor, que tu vai botar no site lá e as pessoas vão entrar e vão comprar, elas são raridades no ecossistema, assim, não são muitas que acontecem. A maior parte das startups que a gente vê Brasil e mundo afora são startups que vendem para outros negócios, né? Então, é um sistema, é uma solução, então é uhum, business B2B ali, né? E aí ali o relacionamento ali faz mais sentido, porque tu vai conhecer alguém que vai te apresentar para outro, que tu vai entrar numa rede X, aí tu vai conseguir vender mais. Então, em algum momento, eu percebo que essa construção de network começa a fazer parte da estratégia do negócio isso. também, Uhum, né? Assim, eu não tô indo lá, eu vou para esse evento com objetivos muito específicos. Eu quero conhecer o fulano, eu quero me conectar com o ciclano, eu quero usar isso, esse momento que as pessoas estão mais abertas para conversar. Como tu percebe esse papel, assim? Claro, nós já falamos um monte sobre não ser interesseiro, uhum. realmente ser interessante nessa parte, mas assim, como trazer isso para dentro do dia a dia do nosso trabalho, né? É uma rotina de conexões, é estar em eventos, é ajudar os outros. O que que muda na cabeça do cara, assim, quando ele, É, ele entende que conexões e network são tão importantes quanto uma sprint de desenvolvimento do produto ali. é. Do ponto de vista do negócio, independente se é startup ou é um negócio tradicional, isso aí é fundamental. Isso aí faz parte da estratégia. Então, lá no planejamento estratégico, no começo do ano, a corporação precisa fazer um desenho para ampliar rede de contato. Então, ele deixa de ser um interesse e passa a ser um objetivo. E mais, nas empresas que já têm ou estão construindo áreas de inovação, isso aqui é um pilar central. Porque você não constrói inovação sem ouvir o diferente, sem ter Boa. visões diferentes, pontos de vistas diferentes daquele seu, em relação ao seu mercado, e não só ao seu mercado, mas
todos os aspectos macroeconômicos em que a gente está inserido. Então, o que está avançando fora do país se eu tenho uma empresa que está começando a fazer negócio fora, internacionalizando? Qual é a tendência dentro do país para determinado segmento onde eu opero, para o meu segmento? Então, ele deixa de ser o interesse, passa a ser um objetivo. E o objetivo ele tem que ser construído, ele tem que ter uma estratégia, e quem vai para o evento, falando de evento em si, já tem que ir com uma pauta pré-estabelecida. Eu visitarei stand XYZ, falarei com pessoas tal, 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 vou acompanhar o palestrante tal, tal, tal. Estarei no happy hour X, no happy hour Y. E por mais que para o mundo de fora isso pareça diversão, é puramente trabalho. Você sabe, eu Uhum. sei, a gente faz isso, e a gente chega no hotel à noite cansado, extenuado, Sim. porque a gente está lá do mesmo jeito que para nós, quando representamos as marcas, é um trabalho, para outras pessoas que estão atrás da gente também é. Sim. Então, você está se relacionando, e nessa hora não tem interesse, nessa hora tem objetivos comuns. E é para isso que é construído. Independente se a gente vai virar melhor amigo ou não. É o momento do networking de negócio. Então agora eu preciso ter com clareza na minha cabeça o que eu quero comunicar para o Rafael Zanata a partir do negócio que eu tenho e da oportunidade que eu quero construir com o negócio dele. Então é fundamental e, de novo, não precisa estar em todos, a gente precisa selecionar os que fazem mais sentido para a nossa marca, para o nosso business, para o nosso negócio. E aí construir uma estratégia. Então, são 10 eventos de inovação no ano. Para o meu produto, quais são os mais importantes? 4. Então, eu vou guardar a verba dos 4. Isso está lá no budget, se for da área de inovação, inovação. Geralmente está amarrado na área de marketing, mas pode estar na área de sales ou de produto. Então, em algum Uhum. lugar vai estar. E a gente vai para esse lugar, aí falando da corporação, com esses targets e depois, quando retorna, tem que dar um briefing disso tudo. Falar, foi feito como é que é? Tem que pegar e fazer um relatóriozinho Sim. desse movimento. Então, esse ano eu atendi 5 grandes cooperativas aqui, todas com estratégia de inovação, e essa coisa de ir em eventos sempre apareceu. E eu sempre disse para todos que tem que ter o recurso para. Você não fica encapsulado. Encapsulado, a gente perde oportunidade e perde tração de competitividade de mercado. Então eu tenho que estar fora. Não é passear. E aí impacta. Por que é trabalho? Você colocou muito bem. Você deixa sua família, você deixa seus compromissos pessoais, tudo para estar naquele lugar fazendo aquela coisa. Então, tem a galera que vai para se divertir? Tem, ok, a gente sabe. Mas tem o movimento do negócio e é nesse que a gente quer estar, no movimento do Sim. negócio. Né? Então, é objetivo e estratégia, e é fundamental. É isso aí. Eu acho que tu trouxe um ponto importante também, que os relacionamentos, eles abrem novas janelas Uhum, de conhecimento que muitas vezes a gente não está atento, né? Então eu sempre digo, organizações já estabelecidas, conversem com startups, conversem com empreendedores que estão querendo fazer as coisas diferentes, porque eles estão vendo o mercado de um jeito diferente. sim. Ah, ele está vendo o mercado do jeito errado. Tá bom? Talvez. Não sei. Né? Que informações ele está tomando para estar criando um produto que nem esse, para tentar Uhum, disruptar, a gente brinca, né? A forma de fazer isso. Por que ele está fazendo isso? Que sinais ele enxergou que eu não estou enxergando? Né? Então, assim, para mim é fundamental, assim, tu tá muito fechado, com todas as janelas fechadas, persiana baixada, tu não vai enxergar o que tá acontecendo lá fora. E tu não vai conseguir te preparar. Quando vê, tu já abrir a foi. janela, não tem mais nada do teu mercado lá fora, e tu vai perguntar, o que que aconteceu aqui? Pois é, cara, tu não tava vendo as coisas que estavam Uhum, acontecendo. E aí, por isso que eu falo, assim, acho que eu já falei em outros momentos também, a conversa com startups e tal, às vezes é o caminho mais rápido para uhum, enxergar o que que a galera mais diferente está pensando, né? Porque assim, o que que está num artigo demora, assim, demorou para estar ali. É um negócio que talvez estava um ano atrás, um ano e meio atrás uhum, acontecendo. Isso foi padronizado, as pessoas mastigaram um monte, tal. Agora estão falando isso de uma forma mais conceitual, de uma forma mais... Mas tem um monte de coisa que está acontecendo já nas startups Brasil e mundo afora que são interpretações da realidade diferente, com base em conhecimentos que muitas vezes o nosso dia a dia
como operacional, estando, né, numa organização mais Uhum. tradicional, não mostra. Então, eu acho muito legal isso. E aí, do outro lado, como startup, tu tem que ser esta janela para esta empresa, né? Então, assim, olha só, É. eu vou te levar até este lugar. Com a minha solução, eu consigo te levar, eu Uhum. consigo fazer tu aproveitar essa oportunidade, consigo fazer tu não ficar para trás e ser atropelado pelo teu concorrente. Porque muitas vezes a gente está falando de, vou criar novos produtos, novos serviços, vou ser disruptivo no meu mercado. Às vezes tu precisa conseguir se manter com propriedade, né? Assim, tu precisa Sem continuar dúvida. tá vivo ali, né? Nem todas as inovações são disruptivas, a maior parte delas tá no dia a dia, melhorando o nosso negócio, um Uhum. pouquinho a pouquinho, para garantir que o nosso cliente continue ali, que ele continue enxergando valor no que a gente está fazendo. Então, esses dois papéis é importante a gente mencionar aqui, porque a gente tem profissionais de organizações que nos escutam e a gente tem empreendedores também. Cada um no seu papel é importante. E o relacionamento talvez seja essa amarra que lida, que conecta esses dois mundos, né? Que faz essas janelas aparecerem no nosso dia a dia. Não sei se tem um complemento para isso também deu uma filosofada agora aqui, É. mas é um pouco do que eu tenho visto nesses últimos anos aí. Eu acredito que o feijão com arroz bem feito, ele é o pilar central. Mas é possível gourmetizar o feijão com arroz, né? Você pode fazer um arranjo diferente, pôr um negócio diferente e cobrar mais por isso. Então, é tudo a questão do posicionamento. E esse é um ponto crítico nas empresas, né? Sempre que se fala em inovação, e a gente já viu isso muito forte há uns 8 anos, o mantra era: se não inovar, você vai morrer. Eu nunca Uhum, acreditei muito porque eu acho muito radical. Eu sempre gosto de pensar que se você não inovar, você vai perder competitividade e fatia de mercado. Morrer, não sei. Né? A gente uhum, tem os casos históricos, mas a maioria não é assim, mas perde competitividade. Então a gente faturava 10, passou a faturar 2. E isso muda uhum. todo o contexto da tua vida, do teu negócio. Então é importante ter isso na cabeça. A segunda coisa é que a gente, e eu concordo contigo, a inovação que é a disruptiva, que é aquela de criar o que não existe de forma muito impactante, sempre é mais difícil, né? Eu uso isso lá nas minhas aulas na medicina. É um dado antigo, mas ele serve para refletir esse desafio de criar o que não existe. Em 2021, no final do ano, só na loja da Apple tinham sido lançados mais de 290 mil aplicativos de saúde e bem-estar. Então, Nossa. quando eu vou fazer a aula de criação, para os alunos criarem soluções para a saúde, eles começam a criar, isso não existe. Eu falo, você que não procurou direito. Então você imagina, como que eu vou criar algo novo no meio de 290 mil? O que vai dar certo ou não vai dar certo, tem uma série de outras coisas que um outro dia a gente pode falar. Mas a gente precisa dessa visão mais plural, sem dúvida nenhuma. E aí volta de novo para a melhoria do processo, a implementação de novas ferramentas e o olhar com a nova tendência me dá tempo para criar um novo produto ou serviço ou adequar ou melhorar o meu produto ou serviço. Isso mantém a minha empresa no trilho, eu tenho que pagar os boletos. Né? Então, Uhum. imagina, eu fui até uma empresa para a gente pensar no planejamento estratégico, e o faturamento dela é 18 bi por ano. A Nossa. primeira coisa que eu falei foi: por que você quer inovar se você fatura 18 bi por ano? Por que eu estou aqui? Aí ficou isso, né? Pô, verdade, né? Porque o Cristiano veio. Eu falei, mas eu vou dar um número para vocês. Vocês perderam ano passado 6,8 de share. Se vocês continuarem assim, É. ano que vem é 13. Aí no outro ano é 20 e tantos. E o seu amiguinho do lado, ele cresceu 4. Então ele está abocanhando o seu mercado. Uma empresa que fatura 18 bi deve ter lá de faturamento líquido uns 4 bi por aí, se for bem azeitadinha a conta de tudo. Quando você é pressionado e a porrada vem, você quebra e não tem como buscar dinheiro para levantar 4 bi. E aí foi. E aí é uma cadeia de consequência, pessoas, tudo desaba. Então a gente tem que ter o time que está no dia a dia fazendo feijão com arroz e tem que ter o time pensando no próximo ano, pensando na perenidade, nos próximos
30 anos. São times que conversam na estratégia, mas que no dia a dia eles têm papéis diferentes. E aí sim eu gosto muito do papo com a startup. E vale a pena investir em programas de inovação aberta, ou no chique, né, o Open Innovation, Sim. né? Que é a mesma coisa. É a gente poder abrir canais de diálogo com startups e aí a empresa calibra. Se ela quer startups mais maduras, se ela vai querer investir, se ela já está preparada para investir, se ela tem mecanismos jurídicos para, ou se ela vai virar um consumidor do produto. Eu acho isso muito salutar, não desvirtua aí em nada, não tira da rota, desde que seja bem construído dentro da empresa. E, como você bem disse, dá uma visão diferente do mercado que a gente atua, porque a gente está todo dia tendo que carimbar nota, fazer RH e não sei o quê, e isso tudo te pressiona e realmente fica mais difícil de olhar tendências. É. Não, legal. E isso que tu falou faz parte da estratégia que a gente tem aqui como Unimed Vale do Taquari Rio Pardo, né? Então a gente tem um programa de aceleração que vai pegar startups que estão em estágios mais iniciais e não necessariamente tem a ver com o setor de operadora de saúde. Então são coisas que, Uhum, pô, vou me conectar com gente que está fazendo coisas muito diferentes, porque eventualmente isso vai gerar um impacto no setor, e aí o setor impactado vai impactar meu negócio, então tu tem uma visão um pouco maior. A gente tem o Innovation, que é o nosso programa de conexão. Então, quando a gente busca uma startup para resolver um desafio pontual aqui, para se tornar fornecedor, então a gente não precisa criar do zero dentro de casa, a gente traz alguém que vive aí. aquilo, né, com muita propriedade para ser nosso fornecedor e conseguir entregar. E até um programa de investimento, que daí, poxa, a gente viu uma boa oportunidade ali que pode ser interessante no futuro, a gente quer ser sócio disso, né? A gente quer fazer parte Claro. dessa disrupção que vai acontecer dentro do mercado, e que às vezes nem é uma disrupção completa, meu Deus, vamos parar de fazer de um jeito e vamos fazer de outro. Uhum. Mas é uma tendência que vai se concretizar e que vai trazer muito resultado. Então, as estratégias de inovação aberta que a gente constrói e que a gente toca aqui há bastante tempo já. Isso regado a muito networking, regado a muito relacionamento, regado a muita presença em ecossistema. Então, não dá para querer ser uma coisa sem cumprir o papel que aquilo exige, né? Exatamente. Então, assim, acho que essa clareza também as organizações precisam ter. Quando elas encaram um programa de inovação aberta, elas precisam encarar também o trabalho de estar presente no ecossistema, construindo relacionamento, estando aberto para ajudar também, e não só para Uhum. pedir, né? Mas maravilha. Só para deixa eu pegar essa tua Bora, fala, bora. vou deixar uma dica para as empresas. Então, se você quer começar aí a sua área de inovação e programas de inovação aberta, não sobrecarreguem seus colaboradores de outras áreas com essa função. Não vai É, pegar alguém de TI, alguém de marketing, alguém do RH e vai dar a essa pessoa mais uma atribuição do chamado comitê de inovação ou departamento de inovação. Esquece porque dificilmente vai funcionar. Cria uma área com gente dedicada para essa atividade e com budget dedicado para essa atividade. E dê tempo para as coisas acontecerem, porque senão não vai dar certo. E para quem quer provar que não dá certo, essa é a receita, faz desse jeito. Para quem quer fazer dar certo, segue a dica do tio, que a chance de dar certo aumenta bastante. É, eu acho que tem que estar tudo sempre muito conectado com o que se deseja, né? Não dá para pegar uma É, pessoa part-time e dizer assim, cara, agora eu vou começar a investir em startup. Não tem como fazer é. isso, né? Então, sim, eu concordo contigo, a gente precisa ter áreas dedicadas. O que que a gente pode fazer, e eu até sempre sugiro quando nos perguntam como é que foi o case do Vibe, como é que vocês foram construindo isso, esse pouco a pouco. Você também não adianta no Uhum, primeiro ano, tá aqui 50 milhões de é, reais para. A galera nem sabe direito o que que vai fazer, é vai verdade. torrar muito dinheiro. Então começa devagar, bota um budget suficiente, né? A galera da inovação vive na escassez, ela está acostumada a isso, então assim, não adianta jorrar dinheiro ali que vai se perder. E aí, à medida que os resultados vão aparecendo, que os frutinhos Uhum, começam a germinar, né? Começa a ter uma ideia ali do que vai ser, aí sim tem que vir, tem que aportar, tem que garantir o recurso, porque tu tá regando aquilo, né? Se tu tá sim. regando uma semente, precisa um pouquinho de água. Quando ela tá maior, já precisa mais, agora já tem raiz, ela já aparece no mundo, pô, precisa ter mais energia. Então, a organização também vai sentindo o desenvolvimento, a evolução, e aí vai colocando mais recursos. E não faz que nessas empresas
que agora aconteceu vários casos, né? Grandes lançamentos, foguetório, notícia em tudo que é lugar quando inaugura, e aí dá um ano, dois depois, a iniciativa morreu, porque, cara, não estava dentro, inclusive, do propósito ali que foi falado, né? Então, num outro bate-papo que eu fiz aqui com o Luiz Gomes, a gente comentou um pouco disso, né? Não existe iniciativa de inovação que em um, 2 anos vai trazer Não. resultados ultramente completos que garantam os próximos 2 anos. Iniciativas de inovação, elas tendem a precisar de tempo. Tu Sim. consegue enxergar se ela está sendo, assim, se ela está indo para o caminho certo ou não, mas tu não consegue enxergar todo o resultado Uhum. que ela vai gerar. Até porque os resultados são muito intangíveis, né? Pô, semana passada a gente estava fazendo uma reunião aqui com uma startup para melhorar um produto que a gente tem aqui, que vai dar uma super rentabilidade. Se não existisse o Vibe, se a gente não tivesse conectado e construindo o relacionamento do ecossistema, eles nunca nem teriam batido na porta aqui, sabe? Você tá vendo? Então, assim, foi um objetivo na hora da criação do Vibe gerar. Não era um objetivo direto, mas essas coisas acontecem, né? Então, assim, os acasos da inovação são muito verdadeiros. São. E esse é o papel dos hubs, né? Serem catalisadores do processo como um todo. E o que você falou do tempo, ele é muito legal, vale até citar o próprio case da PUC Paraná e do Grupo Marista aqui da nossa Península Sul, aqui do nosso capítulo Sul, né? Uhum, Começou com a Hot Milk lá em 2014, e essa construção ela só existiu porque houve muito network. A universidade saiu para ouvir o ecossistema, porque a gente naquele momento não tinha a expertise do tema, uhum, apesar de, né, ter o domínio acadêmico, mas essa pegada do mercado, essa coisa não. Então criou-se a estrutura, as pessoas foram fazer os benchmarking, foram aprender, voltaram, trouxeram isso e a coisa foi crescendo. Hoje, lá na sede em Curitiba, a gente tem uma área de 11 mil metros quadrados com startup, empresa, a coisa roda muito bem. E no começo do ano, o Grupo Marista deu um passo além, criou o próprio Corporate Venture Capital. uhum. Como é que chama? CVC. A Rosei, né, a Rosei Ventures. Então, a Rosei Ventures é o fundo de investimento do Grupo Marista, focado em duas verticais, que são as nossas frentes de missão: saúde e educação. Então, Health Uhum. Techs e EdTechs agora passam a ser olhadas diferentes. Então, a gente já fechou nosso circuito, mas isso, olha desde quando a gente está falando que começou. Começou em 2014. Sim. Então você vem numa curva, foi dando tempo, foi buscando recurso, depois de um certo período a operação começou a se pagar, aí ela começou a dar superávit, e com isso você vai sinalizando que é possível dar o próximo passo, sempre preservando o negócio principal. Então a gente não saiu da rota, não fez grandes coisas disruptivas, mas cumpre o papel de ser um catalisador do ecossistema e de estimular os networkings, né? Porque Uhum. quem está dentro desse ambiente, dentro desse meio que é o da PUC, do Grupo Marista, da Hot Milk, é conectado todo santo dia com outras pessoas. E, eventualmente, os negócios acontecem, né? Então, Sim. é isso que a gente tem que fazer. Esse papel é fundamental. E as corporações devem, na minha opinião, participar mais disso, né? É uma mudança de paradigma, a gente sabe, mas elas devem começar a participar mais, ou indo só lá no café da tarde, nos meetups, escutando um pouco mais no começo, medindo a febre, entendendo como que é, e aí depois consumindo toda a cadeia de conhecimento que tem, porque com certeza isso vai rebarberar no negócio. E vai dar um gás a mais no negócio, oxigenar o negócio, e você ganha de novo essa competitividade de mercado. Não, legal, legal. Olha aí, ó, acho que tu já respondeu a pergunta que eu tinha aqui pra gente fechar o episódio, que sempre passa muito rápido, né? Mas acho que agora vou te provocar para mais um, então, assim, porque a gente sempre pede no final um conselho, né? Se tu tivesse Uhum. que dar um conselho para um empreendedor que quer se inserir melhor no ecossistema, quer aproveitar um pouco melhor esse poder que o networking pode trazer para ele, que conselho seria esse para a gente fechar com chave de ouro esse episódio? Eu acho que não vou dar conselho, vou dar dica. Três. Boa. Três dicas. A primeira delas é entender o seu próprio propósito. Eu acho que isso é legal, porque quando o cara a pessoa começa a fazer essa reflexão, esse grupo de interesseiro
não vai achar nada substancial dentro de si mesmo. E mesmo que ele vá com esse interesse de sugar de só o eu, ele vai morrer na praia porque ninguém é bobo no ecossistema. Rapidamente ele vai ser identificado. E eu vivi uma experiência dessa recente. A gente estava num evento aí, o pessoal começou a falar de uma pessoa. Ah, o fulano é isso, fulano é aquilo. E quando eu comecei a perceber onde o fulano chegava, a roda abria. E isso é ruim. Então, isso aí é o que a gente chama que é a autocorrosão. Então, toma muito cuidado. Então, procura o seu e o ecossistema vai se encarregar, o seu propósito, o porquê das coisas. Né? O livro do Simon Sinek, lá, o Comece pelo Porquê, ele é muito bom. E eu gosto de Sim. fazer isso todo dia. Por que que eu acordo? Por que que eu sou motivado? Então, essa é a primeira dica. É o seu. A segunda dica é ter o objetivo claro dentro do ecossistema e saber falar não na hora certa. Estar disponível é fundamental sempre, mas o estar disponível não quer dizer que a gente vai 100% em todas, né? Uhum. Eu não tenho que estar 100% em todo lugar. Às vezes eu tenho que sair do palco e dar o palco para outro. Então é cuidar do seu ego para evitar o ecossistema, para que a gente possa trabalhar em prol do ecossistema, mas com assertividade. Não tem problema nenhum nisso, ser assertivo, direcionar o objetivo e estabelecer o que convém no ganha-ganha. Tem que sempre ser assim. O que eu posso ajudar o Zanata? Sempre pergunta é essa, Zanata, o que eu posso te ajudar? E um dia você vai virar e se eu precisar, e quando eu for, você vai estar lá para me ajudar, né? Então, essas são dois. E o terceiro é saber se apresentar. Isso é fundamental, saber se apresentar. Então, quando você vai procurar alguém, por favor, estique a mão, diga o seu nome, diga quem você é, o que você faz, mas em 5 segundos. Oi, Rafael, eu sou o Cristiano, sou empreendedor, sou apresentador de TV. É isso. E quando você receber o contato de alguém e for mandar uma mensagem para a pessoa pela primeira vez, lembra que essa pessoa não tem o seu contato? Então não escreva assim: oi, opa, ô, Cristiano. Porque se for eu, não vai te responder nunca e corre o risco de te bloquear. Então, diga o que você quer falar. Oi, Rafael, eu sou Cristiano, o fulano me passou o seu contato, eu queria falar com você sobre a minha startup. Pronto. Assim que o Rafael puder responder, ele vai te responder, porque ele já sabe do que se trata. Então, é educado e cordial a gente fazer isso, e eu tenho certeza que acontece com você, como acontece comigo, corriqueiramente, de só vir um opa, oi, ou já te dá uma ordem do negócio, um número aleatório, né? Não façam isso. Isso é a boa educação, e como dizia o meu pai, a boa educação cabe em qualquer lugar. Então a gente tem que aplicar isso na nossa rede de contatos, para nossa nova rede, para aqueles que a gente quer que se construa um network saudável, um networking eficiente, que você possa colher, quem sabe, no meio dessa história toda, boas amizades para a vida, né? É isso aí. E assim, a gente sabe onde começa e não sabe onde termina, né? Então, assim, às vezes a gente Sem está se dúvida. conectando com uma pessoa para oferecer alguma coisa, dá 2, 3 anos depois tu tá num outro projeto, a pessoa tá num outro lugar, mas lembra, pô, que a pessoa foi legal contigo, te tratou bem naquele momento. Os papéis se invertem muito rápido, assim, nos Sim. ecossistemas, né? Então, assim, é importante a gente ter uma boa relação. Eu acho verdadeiro, assim, tanto as empresas são convidadas para estar em bancas e tal, e as startups muitas vezes também estão o tempo inteiro, vamos para tal evento, vamos participar, vai ser bom para ti, vai ser bom para o teu relacionamento, vai conhecer um monte de gente, tá? Mas as pessoas que eu preciso conhecer estão lá. Eu lembro, Isso. cara, vários founders que passaram aqui pela Vibe diziam, não, eu só vou em eventos onde vai estar o meu cliente. Ah, ele não tá querendo, ele não tá deixando de, tô fechando a porta para outras coisas. Não, o meu tempo é muito escasso. Eu não posso Sim. perder, né, desperdiçar em locais onde eu não vou ter um eventual retorno. Então, tem que afinar bem essa linha de raciocínio para garantir que a gente não esteja nem entregando demais e nem de menos, assim, para que a gente Uhum. esteja em equilíbrio de verdade. Show de bola, Cris!
Cara, muito obrigado por aceitar o convite, por estar aqui com Imagina, a gente, compartilhar um pouco de prazerzaço. tudo que tu já viveu. A gente vai botar aqui na descrição esse artigo ao qual o Cris se referiu inúmeras vezes, então dá para ler lá, entender um pouco melhor esses conceitos todos. E fica aqui o convite para que se conectem com a gente, conversem, a gente está sempre super à disposição para conhecer gente nova, para trocar ideia, explicar, né? A gente sempre, às vezes, normalmente a gente trabalha com dois chapéus, né? O chapéu do cliente, ou quando é como operador, eu sou um cliente, eu vou dizer, cara, isso aqui é bom, isso aqui não é. E também o papel do mentor, do hub, que está dizendo, cara, ó, mas tem espaço aqui, tem espaço ali, isso aqui, se tu dá uma mexidinha aqui, o teu papel vai ser diferente. Então, venham sempre com essa característica de também estar querendo aprender, de não querer empurrar a goela abaixo, assim, que isso também facilita. Quando existe um interesse genuíno nas duas partes, está querendo É. aprender, está querendo se conectar, tudo fica mais fácil também. E ó, vou dizer para vocês que estão assistindo o nosso episódio, agora que está fechando o bloco, ó, apesar de eu ainda, estou dizendo ainda porque um dia vai acontecer, de não ter ido física presencialmente lá na Vibe, é um dos melhores programas que tem no Brasil para as health techs, tá? Então, sempre que tiver batch aberto, e a gente divulga no Move sempre que está aberto, para Sim. startups do Brasil inteiro, meu amigo, não perca essa oportunidade, porque você vai estar dentro de um sistema, numa grande marca de conexão com o ecossistema inteiro e com pessoas do gabarito do Rafa, que além de tudo, como a gente diz aqui na PUC, tem diploma de gente boa. Então a gente tem que estar junto com gente boa para as coisas boas acontecerem. Então super recomendo. E Ah, assistam o Move, né? Todo sábado, 9 da manhã. Para você aí do Brasilzão, é só entrar no tarobá.com.br, pegar lá o TV, vai estar passando a programação do dia, e na hora, 9 da manhã, a gente está lá. E a partir do dia 1º de novembro, estreia o Jumper, nossa batalha de startups, que dá 200 mil para quem ganhar. É olha, um dos maiores prêmios da TV aberta em batalhas de startup, junto com a Venture Gaúcha. é isso Então, aí. toma aí. Maravilha, maravilha. Aí, ó, um monte de oportunidade, um monte de conversa para fazer, né? Para se inteirar de tudo e nesse caminho conhecer muita gente boa, muita gente legal que vai realmente te ajudar a crescer junto e não virar degrau, né? Para o crescimento de cada um. Cris, obrigado mais uma vez. A todos que nos assistiram até aqui, muito obrigado também. Vocês no final do dia são a razão da gente estar fazendo isso aqui. Fiquem conectados com a gente e nos vemos no próximo episódio aqui do Vai Vir Podcast, tá bom? Valeu! Valeu, Rafa. Tchau, tchau.